Francis, som dos técnicos aqui do laboratório da Carvolar. Hoje eu estou aqui com um vídeo que vai tratar um assunto que é bem interessante para nós reparadores e também para o usuário, a nível de conhecer um pouco mais sobre os tipos de tecnologias que já foram implementados nos carros e que muitas pessoas ainda têm esses carros que usam essa tecnologia. A tecnologia que eu estou querendo falar é sobre o módulo híbrido. O pessoal fala, módulo híbrido. O que é exatamente o módulo híbrido? Então, esses dias nós pegamos aqui 2 cianos para fazer serviços distintos, mas que eram exatamente o mesmo ano, o mesmo motor, porém de sistema de injeção diferente. Eu quero falar um pouco sobre isso também, sobre o módulo híbrido e sobre essa questão que as montadoras às vezes fazem de pegar o mesmo carro do mesmo ano, o mesmo motor e colocar sistemas de injeção diferentes. Uma coisa que acaba complicando um pouco o nosso dia a dia dentro da oficina, na hora de buscar um esquema elétrico ou então na hora de fazer um pedido mesmo de peça ou até mesmo na hora de ter que substituir uma central ou mandar reparar. Enfim, alguma coisa assim nesse sentido. Nessa situação, eu estou com esses carros, que são os Siennas, que vocês vão acompanhar no vídeo em sequência, logo a seguir. Mas, além do Sienna, nós temos diversos carros que usam essa tecnologia de módulo híbrido. Eu estou aqui, por exemplo, essa centralzinha aqui, pequenininha, é uma central que equipou o primeiro Celta, por exemplo. O primeiro Celta, até se eu não me engano, 2004. E além do Celta, praticamente toda a família Corsa, com aquele motor 1.8, Corsa, Meriva, Montana, todos eles. E ele é um módulo híbrido também. Ele não tem a placa comum. Eu vou estar explicando isso logo. Esse aqui é crítico para muitas pessoas, o pessoal fã de maré, aquele 1.8 HGT Brava, também 1.8 HGT, eles, na hora de conseguir uma central dessa é muito complicado, porque é uma central híbrida e pra gente aqui também não possibilita praticamente recurso nenhum para reparo. Bom, agora vocês vão acompanhar aí na sequência o comparativo desses 2 Siennas que eu peguei aqui na oficina. Bom, estamos aqui com esses 2 Siennas que eu vou mostrar para vocês que todos eles foram fabricados em 2001. Aqui na porta a gente tem a etiqueta com a data de fabricação. Vocês podem ver esse primeiro aqui, ó, 2001. Agora vou nesse segundo aqui. Nitidamente ele é 2001. Internamente eles são idênticos. Aí é que começa a brincar. Você olha aqui, para quem olha, para o usuário que olha para o cofre do motor, fala, é o mesmo motor. Sim, de fato, é o mesmo motor. Porém, o segredo está aqui, no sistema de injeção. Vou começar aqui pelo Bosch, que foi o primeiro sistema para gerenciar esse motor. Essa aqui é a central Bosch. Não sei se vocês podem ver aí, né? Esse símbolo é o símbolozinho da Bosch. Aqui a etiquetinha, o módulo Bosch. Ele tem algumas pequenas diferenças, só a gente mesmo que trabalha na área que bate o olho já sabe, às vezes para o usuário é difícil identificar. Então, olhando, o motor em si é idêntico. As peças, grande parte das peças do sistema de injeção também, e peças mecânicas então nem se fala. Aqui eu estou no Magnete Marelli. Para vocês terem uma ideia, aqui ó, o sistema é Magnete Marelli, o conector é diferente.
A central, vocês vejam que tem diferenças. O motor é idêntico, mas como exemplo, mesmo a central sendo magnético Marelli, usa um sensor de pressão Bosch, ou seja, muitas coisas são em comum entre esses dois sistemas. O que mais é intrigante é como a montadora, de uma hora para outra, ela decide trocar de sistema. Isso não acontece só na linha Fiat, só exclusivamente nesse carro. Isso acontece muito, por exemplo, na Ford, em várias situações. Por isso que às vezes a gente tem que ficar perguntando ao cliente qual é o ano exato, o motor exato, que às vezes diferença de meses a montadora troca de sistema. Bom, agora eu vou passar lá para o laboratório, que a gente vai obter algumas informações lá na internet. Pessoal, aqui eu tô com um módulo Bosch que equipa esse Siena 2001. Esse aqui é o exemplo de um módulo híbrido. Eu estava dando uma olhada aqui no dicionário. Híbrido, por exemplo, diz CD ou animal ou vegetal que resulta de cruzamento a mula, é híbrido de asno ou égua, ou seja, uma mistura de espécies, é denominado híbrido. Por exemplo, na gramática, híbrido significa que palavras podem ser compostas por termos, por exemplo, de duas línguas, como o próprio automóvel, como exemplo. Nessa situação aqui híbrida, eu assim não sei exatamente se o termo se encaixa bem, mas o que acontece? A nível de exemplo, vamos conseguir ver o que está acontecendo aqui. Por exemplo, esse aqui é um módulo. Aqui eu já tinha aberto essa tampinha traseira. Presta bem atenção em como são os componentes. São componentes minúsculos, que a gente olhando aqui tem esses pontinhos dourados aqui são os terminais da central. Esses terminais. E aqui são soldados com fios. Tem alguns fios aqui tão fininhos que acho que não dá nem para perceber na câmera. E aqui são os componentes mais robustos, por exemplo, reguladores de voltagens, transistores de potência. Mas o processador, isso aqui provavelmente é o processador. Aqui deve ter alguns drivers, por exemplo, de controle de atuadores. Mas enfim, a gente não tem nenhum tipo de acesso, não tem como fazer manutenção em absolutamente forma nenhuma. A única coisa que a gente tem como fazer nessa central MS 7.3H4 é o desbloqueio, que inclusive foi um dos últimos vídeos aí que eu fiz, mostrando o procedimento de desbloqueio de uma central dessa. É a única coisa que dá pra gente fazer. Fora isso, não dá pra fazer nada. Agora eu vou mostrar a central que também equipa o mesmo carro, o Siena, 1.0 16 válvulas a partir de 2001, que é essa aqui. Na realidade, essa central aqui que vocês estão vendo na minha mão, com esse conector cinza, é uma central do sistema 1.8, mas o esquema elétrico é exatamente o mesmo. Eu estou usando ela a nível de ilustração, que é praticamente a mesma central. A diferença é a programação para 1.0 e para 1.8, basicamente é só isso. Mas enfim, aqui se você olhar essa central 5NF, olha como é que é a parte dela, das peças. Aqui nós temos os conectores, tá? Aqui vocês podem ver o símbolo magnético Marelli, ó, claramente. E aqui nós temos, ó, a placa, componentes que dá pra gente fazer troca, substituição deles sem o mínimo problema. É claro, são componentes chamados SMD, que não ultrapassam a placa de um lado para o outro. Se eu usar como exemplo, esse aqui é um componente chamado DIP,
que é uma EEPROM, de módulos mais antigos, por exemplo, da linha Palio, Vectra, usam esse tipo de memória, chamada EEPROM. Então o que acontece? A diferença dessa central aqui é que a gente tem uma gama enorme de possibilidades, tanto de reparo quanto desbloqueio. Por exemplo, aqui dá pra gente fazer reparo se ela estiver completamente parada, se ela não acelerar, se tiver problema com bobinas, bico, enfim, praticamente recurso para todos os tipos de avarias que ela possa ter. Sem contar o reset, que é para poder colocar em um outro carro, ou o desbloqueio, que é para funcionar independente de imobilizador. Assim, olhando as duas centrais, elas são bem parecidas, mas a gente tem essas diferenças. Pessoal, eu estou aqui também num site muito famoso de vendas online. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, de produtos usados, qual é o valor, por exemplo, aquela central Magnete Marelli, tendo as vantagens de fazer conserto, várias modalidades de reparo, ela ainda é mais barata do que a central Bosch, justamente por isso, pela questão de oferta, né? Tem mais, por exemplo, aqui essa usada está R$ 850. Em relação aos populares do mesmo ano, é uma central cara. A gente tem aí, por exemplo, central do Gol 1.016 válvulas 2001, vendida a R$ 450, até menos. Já a Bosch, que é essa MS73H4, um valor aqui mais ou menos que eu encontrei é R$ 1.200, que está na média. Então é isso. Eu estou aqui, por exemplo, com uma centralzinha da linha GM. Se vocês quiserem acompanhar como é que é a montagem, o teste de uma central dessa, eu vou estar deixando um link aí, ou aqui na tela ou na descrição, sobre módulo híbrido, justamente sobre essa central. E outro detalhe é o seguinte: se vocês curtiram o vídeo, gostaram, se inscreve no canal aí, dá um joinha, se puder, faça um comentário, faça alguma pergunta, alguma dúvida, que eu souber responder, que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando aí. E antes de mais nada, se vocês quiserem também curtir como é feito o desbloqueio daquela central do Siena, a MS73H4, também tem um link ou aqui na descrição ou na própria tela mesmo, ok? Obrigado, gente. Até a próxima.